pênalti. Diga lá, Alemão. Pô, tu sabe, né, que se a gente for olhar o contexto do jogo, pelo lado do Internacional, o ponto foi conquistado, né? Mas eu acho que o Inter, ele perde uma grande oportunidade de ganhar no Castelão, né? Porque não teria uma oportunidade melhor para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, a partir da saída do Carboneiro lesionado, que foi correto, né? Preservar o Fernando, o Bruno Henrique, o Alan Patrick, jogadores que estão mais defasados fisicamente nesse sentido. Agora, o que eu acho que o Roger talvez tenha de usar esse jogo como modelo é o seguinte: o sistema dele está muito bem montado, está muito bem organizado, só que as características dos jogadores elas têm que ser semelhantes. O Ronaldo no Fernando até ok, deu certo. Só que o Thiago Maia na do Bruno Henrique, meu Deus, que jogador sonolento que foi o Thiago Maia no jogo lá no Castelão. O Oscar Romero, ele pode ser um bom articulador, ele tem mesmo um passe qualificado e até uma visão de jogo bem interessante. Só que ele não tem a característica do Alan Patrick de buscar a bola no meio campo quando tu não tem meio campo, né? Porque o Thiago Maia não fez as vezes de Bruno Henrique. Então, acho que a maior dificuldade que o Inter teve foi essa. As peças que o Roger escolheu no início do jogo, não corresponderam. Só que aí o Roger tem uma leitura de jogo muito boa, como sempre. E aí muda, bota o Tabata, bota o Luiz Otávio, bota o Diego Rosa, e aí a gente até tem um pouco mais de desenvoltura lá no Castelão. E quase, né, podia, se forçasse um pouquinho mais, mas eu acho que o Inter tava com freiozinho de mão puxado, sabe? Sim, mas se o Inter tivesse forçado um pouquinho mais, tinha vencido o jogo ontem. Fica claro, né, também o lance o polêmico da arbitragem, que a gente percebe, né, que quem não chora não mama. Então a gente vai falar sobre isso depois, claro, mas a gente percebe que uma ligaçãozinha às vezes é importante, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, né, já diria o poeta. No caso, o Peninha. Olha só, tem uma outra coisa, acho importante, tá? Colocar 3 jogadores que são tão importantes para a engrenagem ofensiva funcionar que não estiveram em campo ontem. Primeiro, o Fernando. Como assim um volante é um cara responsável por uma engrenagem ofensiva? Assim ele é. O Fernando, o Ronaldo jogou bem, tá? Não é mau jogador o Ronaldo, mas ele não tem o senso de orientação dele e dos outros que o Fernando tem. O Fernando, ele orienta, inclusive, passagem de lateral, se vocês forem perceber, porque ele posiciona. E quando tu posiciona, tu abre o leque e consegue uma distribuição que o Ronaldo ainda não tem, ou não tem essa capacidade. Eu acho que não vai ter, porque o Fernando é um jogador muito especial. Não que o Ronaldo seja mau jogador, não acho. O segundo jogador ausente, Bernabé, é outra história, tá? O Bernabé, ele desafoga. O maior desafogo do Inter não é com o Wesley. As pessoas se enganam quando falam que o Wesley é desafogo. O Wesley é jogada. O Wesley é 1 contra 1. O Wesley é capital, é definidor. O desafogo é Bernabé. Quando tá todo mundo marcado, tem uma flecha que passa pelo lado, que é o Bernabé. Sem o desafogo, também não houve. E é claro que eu tenho que colocar aqui o Alan Patrick, né? Ontem, diante do que ele vem fazendo, é um jogador que, para mim, nesse momento, é um jogador para a seleção brasileira, é um desfalque sem reposição, gente. Mas tem um cara da posição, que o cara não é ser da posição, é a influência. Não é só um 6 por meia dúzia. O grau de influência que o Alan Patrick tem pro time do Inter, ele é o único, não tem no futebol brasileiro, talvez, jogador com tamanho e influência. Então, óbvio que o time vai ser menor. Tenho certeza que se tivesse esses caras em campo, o Inter venceria o jogo. Ribeiro Neto. Certeza. Bom, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu já falei isso e vou repetir, vocês sempre menosprezaram a história da roda de Sansara. E o nirvana que o Inter atingiu com a conquista do Gauchão. As coisas estão dando certo para o Internacional. Outrora, Alexandre Ernst, o cara do Cruzeiro não tinha sido expulso, o Pedro não tinha sido dado, entendeu? O gol de bicicleta do cara tinha valido, entendeu? Sabe, é impressionante como o astral do Inter melhorou. É óbvio que sem jogar bola não adianta. Sem ter um grande treinador não adianta. Sem ter disciplina tática. Ontem o time do Inter foi disciplinado taticamente. Sim. Entendeu? Isso é verdade. Porque, evidentemente, se tu olhar, o meio campo era todo diferente, desentrosado, sabe? E até por isso eu amenizo um pouco as atuações do Thiago Maia e do Oscar Romero, que eu não gostei muito, tá? Ao mesmo tempo que o Diego Rosa, o Luiz Otávio entraram muito bem. O Ramon fez uma bela partida. Entraram bem de novo, né? Até o Rugel
entendeu? Que sofreu o pênalti, também foi muito bem. Tá, então, é um conjunto de coisas, mas tu vê claramente que a aura colorada mudou, cara. E quem não acredita nisso na vida, imagina no futebol, tá morto por dentro, entendeu? Então mudaram as coisas para o Internacional. Ribeiro, eu concordo contigo na questão do sistema, principalmente, né? Mas quando eu falo do Thiago Maia e quando eu falo do Oscar Romero, eu falo no sentido individual mesmo, né? O individualismo deles dentro do sistema. A maior prova de que o Inter foi bem ontem é em cima desse sistema, em cima desse modelo consolidado. E aí o Roger também entende, é tão interessante a gente ver ele trabalhando, porque quando ele puxa o Ronaldo para a linha do defensivo, faz uma linha de 5 de novo, e diferente do Bahia, que ele tinha uma linha de 3, ele bota uma linha de 4 e acabou. E aí o Fortaleza não precisou mais, não entrou mais na área, ficava chutando de fora. Então, nesse sentido, é muito tranquilo olhar para o Roger, para o trabalho do Roger e garantir assim, ó, vai dar certo. Agora, a questão principal são as peças. O Thiago Maia está muito abaixo, muito abaixo. O Thiago Maia tem uma questão que é dele. Se ele não estiver jogando, né, ritmo de jogo, ele fica fora de forma. Fora de forma não é o cara tá gordo ou magro, isso aí é o que a gente enxerga. Fora de forma é o cara fora de ritmo, fora de esquadro, fora de competitividade. Ele me parece estar fora desta forma. Vamos lá, vamos pro lance polêmico do jogo. Posso falar rapidinho só uma coisa? Esse jogo de ontem do Inter mostra muito uma coisa que a gente fala aqui, né? Longe de mim querer diminuir o trabalho do Roger, pelo contrário, o trabalho do Roger é excelente no Inter e precisa ser elogiado todos os dias. Mas mostra como tu não ter jogadores como Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, o time cai de produção. Porque no futebol... E Bernabé. Porque o futebol, ele obviamente é uma série de coisas, ele é um conjunto, mas nunca algo estará acima do fator qualidade. E aí quando tu não tem os melhores jogadores, velho, teu time pode ser entrosado, o trabalho ser excelente, o time tá organizado, Foi pênalti do Davi Luiz no Royal? Foi pênalti. Bruno Soares. Carlos Guimarães, claro. Pedrinho, Alexandre Herdas. Temos um consenso da penalidade máxima não marcada para o Internacional. A pergunta é, por quê? Deixa eu recorrer ao Paulinho aqui. Paulinho, o VAR liberou só o lance do gol anulado do Fortaleza até esse momento, 12h51, é isso, né? Exatamente, 12h51. Vou atualizar o site da CBF aqui, por favor, eu vou colocar no ar aqui para mostrar. A CBF tentou agora atualizar para colocar o lance do pênalti, só que colocou assim, ó, ação de área penal, após checar a decisão de não pênalti, só que aí na imagem que eles colocam no vídeo, não posso botar o vídeo no ar aqui, eles colocam impedimento. Até o momento não liberou a CBF. Quero acreditar, senhor Ribeiro Neto, que seja um problema técnico. Só para deixar claro, esse impedimento não é do lance do Inter. Não, é do gol do Fortaleza. É do gol do Fortaleza. É do gol do Fortaleza. Eles colocaram checagem de pênalti, mas o vídeo que está no ar no site da CBF é do gol do Moisés. O site da CBF é o time do Quinteiros. Assim, não, eu quero acreditar realmente que é um problema técnico e que a CBF não considera o pênalti um lance menor que não mereça ser publicizado aquilo que aconteceu na cabine do VAR. Eles lançaram um vídeo errado. O cara que foi subir o arquivo, subiu o arquivo errado. Pode ser conveniente, né? Talvez eles vão atualizar. É que não é o Flamengo, né? O Flamengo tava ontem de tarde já, né? O Flamengo já estava. Ontem já tinha sido liberado. O Flamengo, depois do jogo contra o Grêmio, já estava liberado. É que os programas esportivos da noite, já no domingo, tem que ter o VAR do Flamengo para debater. Isso, evidente. Meu Deus, imagina. Isso também não é novidade para nós. É óbvio que Flamengo e Corinthians, sempre o tambor. Não achem que foi pelo Grêmio que foi liberado o áudio. É que assim, cara, esse lance, a gente passou uns 3 programas aqui durante o Gauchão, né? Discutindo aquele lance da bicicleta do Gustavo Martins, etc. Vamos lá. Esse lance, e até classificamos como discutível, ainda acho que foi, enfim. Mas sem remoer aquilo, esse lance não é indiscutível. Porque quem toca a bola no cabelo do Inter. Esse lance é um bico no olho. É um bico no olho que o Davi Luiz, que totalmente fora de forma, totalmente
Beirando a aposentadoria. Esse sim, beirando a aposentadoria. Esse sim, beirando a aposentadoria. Dá um bico no olho do cara, pelo amor de Deus, gente. Isso aí não tem discussão. Isso até é um lance de uma certa imprudência que pode machucar seriamente o colega de trabalho, tá? Isso aí é indiscutível. Não dá pra entender umas coisas. Mas daí também tem uma questão também, né? Daí tem uma questão também. A gente comentou Jefferson ou Rodrigo Eli? Davi Luiz, vamos lá, Ernest. A gente comentou isso em meio à jornada, né? Cara, no lance desse daí, o Internacional não pode deixar bater de novo, continuar o jogo. Tem que cercar o juiz até ele pegar, no mínimo, dar um amarelo num cara pra ele. Ó, não tem mesmo jeito de marcar esse pênalti, porque isso é muito pênalti. Não fizeram isso. Não, eles foram ali, deram uma pressionada, o cara chegou e disse, vamos dar uma ouvida no VAR, o VAR não falou nada e segue o jogo, sabe? O Rodel também tinha que ter caído ali, tinha que ter mostrado o rosto. É hora de um líder cercar o arco, não retoma esse jogo. Isso. Tu não retoma. E aí, no meio da maratona do Voz do Gigante, a gente falou exatamente o que aconteceu no jogo de quinta-feira, quando os 5, 6 pressionaram o árbitro na questão do jogo contra o Atlético Nacional. Falar, tá? O time do Inter tem muita qualidade, para mim, indiscutível a qualidade, a gente já falou várias vezes aqui, o trabalho do Roger, etc. Mas eu vou citar o que eu já disse em outro programa. Falta pro Inter jogadores mais fio desencapado. Falta pro Inter... Os caras não estavam, né? O Alan Patrick é o cara que pega mais, o Bruno Henrique é o cara que pega mais, o próprio Fernando. Eles não são fio desencapado, mas eles são um cara com estofo, que eles chegam na cara do juiz ali e faz, tipo um Abondanzieri, entendeu? Passo Abondanzieri, grande nome. Hoje tá morando no interior da Argentina,